Olá, boa noite. Boa noite. Igreja celebra 11 anos do pontificado de Francisco. Na catequese desta quarta-feira, Santo Padre faz reflexões sobre as virtudes. Reportagem especial destaca pontos fundamentais nos 11 anos do pontificado de Francisco. Pontífice nomeia bispos para Bom Jesus da Lapa, Aracaju e São Félix do Araguaia. Frente Parlamentar Católica reabre trabalhos legislativos com missa na Câmara dos Deputados. Paralisação do IBAMA passa de 70 dias. E dificulta combate a desmatamentos e avanço de garimpo ilegal em terras indígenas. O Canção Nova Notícias está começando. A Igreja celebra hoje 11 anos do pontificado de Francisco, o Papa argentino, que tem sido um promotor da paz diante de um mundo em conflitos. Durante a catequese desta quarta-feira, a 11ª da série sobre vícios e virtudes, o Santo Padre fez reflexões sobre elas, as virtudes. O pontífice fez um novo apelo pela paz e falou dos objetos que pertenciam a um jovem soldado morto na guerra. No 11º aniversário de pontificado, o Papa Francisco fez seu clamor por paz ecoar na Praça São Pedro. Vamos perseverar na oração por aqueles que sofrem as terríveis consequências da guerra. Apesar do dia comemorativo, o Santo Padre demonstrou tristeza ao recordar a morte de um jovem soldado na guerra. Hoje me trouxeram um terço e um rosário de um jovem soldado que morreu na batalha. Ele rezava com o terço e o evangelho. Vamos pedir ao Senhor para que nos dê a graça de vencer a guerra, que sempre é uma derrota, pediu o Papa. Que sempre é uma sconfitta. Mas a quarta-feira, junto aos peregrinos, seria de reflexão. Por isso, pediu atenção ao povo. O texto redigido pelo pontífice foi lido pelo padre Pierluigi Giroli, já que o Papa ainda se recupera de um resfriado. La persona virtuosa è pertanto. Desta vez a meditação foi a respeito das virtudes. Segundo Francisco, uma pessoa virtuosa é fiel à sua vocação e realiza-se plenamente. A catequese ressaltou o conceito de virtude, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica. Esta é considerada uma disposição habitual e firme para praticar o bem. No texto do Papa, há destaque para a lição transmitida pela sabedoria dos antigos, em que a virtude cresce e pode ser cultivada. Nesse caso, o primeiro dom do Espírito a ser pedido é a sabedoria. Ma la virtù è un'altra cosa. É assim que iniciamos o nosso caminho através das virtudes, neste universo sereno que se apresenta desafiador, mas decisivo para a nossa felicidade. Jorge Mário Bergoglio, que nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, é o sucessor de Pedro de número 266 e atual chefe de Estado da Cidade do Vaticano. É também o primeiro Papa nascido no Hemisfério Sul e primeiro a utilizar o nome Francisco. No ano passado, quando completou 10 anos de pontificado, afirmou querer como presente a paz. Ao longo deste período, sua trajetória à frente da Igreja de Roma ficou marcada pela incessante busca por um mundo mais pacífico. Sobre os 11 anos de pontificado de Francisco, vamos chamar Sidney Fernandes, que está na capital paulista, porque a nossa equipe preparou reportagens especiais sobre essa data festiva para a Igreja. Boa noite, Sidney. 13 de março é dia de fazer memória para entender os rumos da Igreja Católica sob a liderança de Francisco. Boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. Há exatos 11 anos, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio era eleito Papa após renúncia de Bento XVI. O Papa jesuíta com veio franciscano tem buscado restaurar a Igreja e aproximá-la daquela que Jesus desejou. Acompanhe na reportagem. Passava das 8 da noite na Cidade Eterna, quando o mundo viu um bispo de rosto latino na sacada da Basílica de São Pedro.
Populações dos 4 cantos da terra queriam ouvi-lo. Quem era o sucessor de Pedro, escolhido pelos cardeais? Se a primeira impressão é a que fica, o argentino Jorge Mário Bergoglio usou a virtude da simplicidade como marca de seu ministério. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Prima vi chiedo un favore, pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Ele começou a fazer gestos que impressionaram e impressionam o mundo. Gestos como pedir a bênção do povo antes de abençoá-lo. É o sucessor do apóstolo Pedro, né, que era um pescador. Então, acho que ele tentou trazer de volta essa imagem do Papa pescador, do Papa simples, né, do Papa bispo, né? Começava ali um novo capítulo da história da Igreja. Luz da Fé, sua primeira encíclica publicada em 2013, é uma continuidade de um tesouro elaborado por Bento XVI. O documento esclarece pontos essenciais sobre a fé em Jesus Cristo, a fé e a verdade, e a fé na evangelização e na caridade. De fato, o Papa Francisco pegou esta encíclica já em andamento e concluiu a sua elaboração, e que ele mesmo disse que era uma encíclica elaborada a 4 mãos, né? É do Papa Bento XVI e dele próprio, né? Mas é claro que ela vai ao ponto focal da questão, a fé. Que ela completa um ciclo de 3 documentos do Bento XVI sobre as principais virtudes, né, que é a fé, a esperança e a caridade. Então ele já tinha escrito 2 encíclicas sobre a esperança e a caridade, e faltava aquela da fé. No mesmo ano, Francisco lançou a exortação apostólica Evangelii Gaudium, ou A Alegria do Evangelho. Trata-se do primeiro documento papal que aborda elementos da vida pastoral e revela o sonho de uma igreja em saída. Francisco desejava uma igreja como um hospital de campanha. A mensagem se tornou pedra angular de seu pontificado. A questão da renovação do ministério da palavra, da pregação, a questão da conversão pastoral, e missionária, a tônica missionária da Evangelii Gaudium, e assim por diante, né? E a dimensão da evangelização do mundo social, né? A dimensão social da evangelização. Ele convida toda a igreja a praticar essa atitude revolucionária da ternura e do afeto. No coração do Papa Francisco, uma igreja ferida, acidentada, lameada e que sai em missão é melhor do que uma igreja fechada em si mesma que busca ser o centro e cheia de procedimentos. Baseado neste conceito, o Papa Francisco lançou em 2015 um novo olhar sobre a relação do ser humano com as demais criaturas. Ao escrever a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, Francisco falou de grandes questões ambientais, como a exploração desenfreada de recursos naturais, consumismo e as desigualdades sociais. Questionou o papel do homem como manipulador da natureza e não como guardião da criação divina. Então, essas coisas que aparecem na encíclica Laudato Si, sim, fazem parte da visão, né, desta ética que envolve também a responsabilidade pelo mundo, pelo ambiente, pela natureza, mas também, eu diria, o seu veio franciscano. O Papa é jesuíta, mas assumiu o nome de Francisco. Com olhar piedoso, o Santo Padre instituiu 2015 como o Ano da Misericórdia. Em 2016, o Papa, que muitas vezes citou os ensinamentos da avó, jogou luz sobre a família como um pilar de transmissão da fé. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, Francisco demonstrou o zelo pastoral pelas famílias. Muitos problemas da vida social, da vida econômica e também da igreja se resolvem na medida em que nós fortalecermos a família, apoiarmos a família. Em 2018, Francisco exortou os fiéis a uma conversão interior e os chamou à santidade. Convocou os jovens para o discernimento vocacional e a seguirem Jesus Cristo como modelo de vida. A grande mensagem que nós temos para os jovens de hoje é que Deus ama
a cada jovem, que Cristo salva a cada um de nós. Nos primeiros 5 anos como líder da Igreja Católica, o Papa do Fim do Mundo, como ele mesmo disse, revelou a espinha dorsal de sua missão, que busca uma igreja fundamentada em Cristo, que cuida e acolhe, sobretudo os pobres, e que todos somos uma única família, a humana. A partir de agora, motoristas do estado de São Paulo podem realizar transferência de veículos pela internet. O serviço é pioneiro no país. As informações com a repórter Aline Mércio. A transferência digital anunciada pelo governo de São Paulo nesta terça-feira tem o objetivo de facilitar o procedimento, que antes era feito em cartórios. Agora, a transferência de veículos pode ser realizada por meio do aplicativo do Poupa Tempo. Basta o usuário entrar na aba de transferir propriedade de veículos e seguir com o procedimento. O pagamento da taxa e de débitos do veículo também pode ser realizado via Pix. Nesta primeira fase, o sistema, que é inédito no Brasil, está liberado somente para transferências entre pessoas físicas e que tenham certificado de registro de veículos em forma digital. A pretensão do governo é ampliar esse serviço nos próximos meses, podendo beneficiar 500 mil pessoas por mês. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Os deputados da Frente Parlamentar Católica se encontraram nesta quarta-feira para a reabertura dos trabalhos legislativos neste ano de 2024. Nós vamos chamar então Francisco Coelho, da Capital Federal, que traz os detalhes. Francisco, boa noite. Sim, boa noite a você e a todos que nos acompanham. A missa presidida por Dom Adair José marcou o retorno da Frente Parlamentar Católica. O grupo de parlamentares começou a se reunir oficialmente há cerca de 10 anos. Ao longo desse tempo, debateu temas fundamentais para a sociedade e a defesa dos valores cristãos. Todos os anos, a Frente Parlamentar Católica retoma os trabalhos com a Santa Missa. Desta vez, o bispo da Diocese de Formosa, em Goiás, foi convidado para presidir a celebração. Dom Adair José aproveitou para visitar o Congresso, conhecer as comissões e cumprimentar parlamentares e servidores. Nós esperamos deles é que eles possam defender as pautas cristãs, não só pautas da Igreja Católica. Eles estão aqui para defender as pautas favoráveis aos pobres, ao povo, à nossa nação e, claro, defender sempre aquilo que é valor cristão, a vida, o respeito à família, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. No Congresso, o dever do parlamentar é defender os interesses da população. Historicamente, a maioria se declara cristã, mas, diante das ameaças aos valores inegociáveis do Evangelho, a Frente Parlamentar Católica foi criada. Principalmente de alguns anos para cá, onde esses assuntos, ideologia de gênero, aborto, começaram a ganhar uma importância, liberação das drogas, que começou a ferir o coração dos católicos. O trabalho da Frente Parlamentar Católica tem essa visibilidade toda hoje e também essa credibilidade, porque quando apresentamos alguma proposta, realmente ela vem fundamentada naquilo que é o anseio da grande maioria da nossa população. Em 2024, a Frente Parlamentar terá trabalhos importantes. O novo presidente reconhece a necessidade de firmeza na tramitação de projetos. É um trabalho duro, árduo, né? E que nós, como Frente Parlamentar Católica, temos que ter todo o zelo, todo o cuidado para acompanhar essas pautas agora que vão tramitar nas mais diversas comissões e fazer esse pente fino. Funcionários da área ambiental do Brasil paralisaram as atividades profissionais há mais de 70 dias. Eles reivindicam melhores condições salariais. O movimento vem prejudicando o combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal na Amazônia.
Os funcionários do IBAMA já marcaram 2 reuniões com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos desde o anúncio da greve em 1º de janeiro. Até o momento, o governo federal ainda não atendeu aos pedidos da redução da diferença salarial entre as carreiras de técnico e analista e o de gratificação para quem atua no campo e corre algum tipo de risco de morte, entre outras reivindicações. A paralisação de mais de 70 dias preocupa. Para especialistas, pode contribuir para a alta taxa de desmatamento da Amazônia e o avanço de garimpeiros em terra indígena Yanomami. Sem a fiscalização, os grileiros, os desmatadores vão poder cometer os crimes ambientais sem nenhum tipo de medo, né, de receio. A gente sabe que é importantíssima a atuação desses profissionais e sem a presença deles, a tendência é aumentar, como os dados que a gente já tem aí, que já estão publicados pela mídia, já teve mais de 80% de aumento. Então, a gente precisa rapidamente que o governo se mobilize para dar uma resposta para a categoria o melhor possível, para que a gente volte a proteger a Amazônia, o Cerrado, e essas populações originárias. O setor de transporte também é impactado pela paralisação. O IBAMA emite licenças ambientais que atestam a adequação dos carros nos padrões exigidos pela legislação. Em pouco mais de 2 meses, mais de 30 mil veículos estão parados no pátio à espera das liberações. O Brasil tem acordos automotivos com vários países e aí os automóveis vão chegando, vão se acumulando, porque ou o IBAMA faz o que a gente chama de processo padrão, começa a ser mais lento na concessão dessas licenças e, em alguns casos, inclusive, não tem concedido a licença. Então, de fato, começa a faltar esses carros nas concessionárias e, obviamente, vai criar algum problema, porque 30 mil automóveis já é um número a ser considerado, né? Vamos saber da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Mauricéia Silva procede a informação de que nós teremos um período mais elástico de altas temperaturas? Sim, Reinaldo. A nova onda de calor no Brasil vai se estender até o dia 20, que é a próxima quarta-feira, quando se encerra o verão. O sistema de alta pressão atmosférica atua na metade sul do país e impede as nuvens carregadas de chuva. As consequências são calor e tempo seco. Quem mora nos estados do sul, sudeste e parte do centro-oeste vai sentir mais, pois essas localidades estarão 5 graus acima da média. As temperaturas seguem bem elevadas no interior do Brasil, mas há possibilidade de pancadas de chuva de verão no Distrito Federal e em Goiás. As capitais mais quentes de amanhã são São Paulo com 34 graus, Palmas com 35, Porto Alegre com 36 graus e Campo Grande com 37. A passagem de uma frente fria traz chuva para o Espírito Santo e o Triângulo Mineiro. Mas no restante da região, o tempo segue firme com altas temperaturas. A zona de convergência intertropical ainda deixa o clima chuvoso na costa norte e leste do Nordeste. E há risco de temporais localizados em Natal, João Pessoa e Recife. Chove forte em praticamente toda a região norte, com exceção de Roraima, onde o calor vai chegar aí aos 38 graus. O Papa Francisco fez hoje 3 nomeações para o Brasil. Dom Rubival Cabral Brito assumirá o governo pastoral da Diocese de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ordenado sacerdote no dia 17 de dezembro de 2000, Dom Rubival, de 54 anos, exerce a função atualmente na Diocese de Grajaú, no Maranhão. Já o padre Lúcio Nicoleto, de 51 anos, nasceu na Itália e é membro do clero da Diocese de Roraima. Ele assumirá o governo pastoral da Prelazia de São Félix do Araguaia. Por fim, Dom Josafá Menezes, de 65 anos, que é arcebispo de Vitória da Conquista, vai assumir a Arquidiocese de Aracaju. Esta última nomeação ocorre quase 9 meses depois da renúncia de Dom João José Costa. A notícia foi publicada no site do Vaticano e confirmada pela Nunciatura Apostólica no Brasil. O comunicado oficial na capital sergipana foi realizado pelo atual administrador apostólico, Dom Vitor Aguinaldo. Papa Francisco hoje faz 11 anos de pontificado, mas quem ganhou o presente, na verdade, foi a Arquidiocese de Aracaju, um presente que ele nos enviou. O Dom Josafá da Silva Menezes
é um baiano já experiente, ele já foi auxiliar da Arquidiocese de Salvador, foi bispo lá de Barreiras, no oeste da Bahia, arcebispo de Vitória da Conquista e agora, então, arcebispo de Aracaju. Dom Josafá Menezes será o 5º arcebispo metropolitano de Aracaju. O religioso é natural da cidade de Salinas de Margarida, na Bahia. Foi ordenado padre em 1989 e sagrado bispo em 2005. O novo arcebispo de Aracaju falou sobre a expectativa para a missão confiada pelo Papa Francisco. Receber uma nomeação significa que eu continuo fazendo aquilo que é a minha obrigação de ser um colaborador do Santo Padre, e faço isso com muita disposição, uma ocasião para reafirmar a minha vocação de servir o povo de Deus. Após 8 meses de espera para o anúncio do novo arcebispo metropolitano de Aracaju, a posse de Dom Josafá Menezes já tem data marcada. Será no dia 25 de maio. Amanhã mesmo faremos já uma primeira reunião para prepararmos esse momento. Vai ser um momento muito bonito e que eu convoco todo o povo de Aracaju a rezar, mas também a colaborar para que esta festa seja uma festa que fique na memória. Chamou a atenção do bispo o chamado para uma cidade a qual tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, a mesma de sua terra natal. Então eu volto, de certo modo, para o seu reinado. Esse foi um dos pontos pelos quais a nomeação me chamou a atenção. Ao longo dos 100 anos de caminhada, as igrejas ajudaram a contar a história da Baixada Santista, incluindo a Basílica Menor. E esta colaboração continua nos dias de hoje. É uma honraria concedida às comunidades que se encaixam em critérios estabelecidos pelo Vaticano. Veja na segunda reportagem especial de Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini sobre o centenário da Diocese de Santos. Além da catedral, a Diocese de Santos conta com templos históricos que acompanharam o desenvolvimento da região. A primeira parada é na matriz de São Vicente. A paróquia é pioneira, não somente na cidade que leva o nome do mártir patrono, mas em todo o Brasil. Embora a devoção a este santo não seja tão popular no país, ela foi fundamental para o desenvolvimento da Baixada Santista, inclusive no enfrentamento de dificuldades recentes. Infelizmente, em 2000, um incêndio, destruiu muito da sua beleza primitiva, foi restaurada, mas nunca se pode recuperar aquilo que o fogo consumiu já num processo irreversível. As marcas do incêndio ainda são possíveis de serem vistas atrás do altar principal. Outro destaque fica por conta da Capela do Batismo e de um ilustre Filho de Deus que aqui esteve para este sacramento. E a gente destaca também André de Soveral, os protomártires do Brasil, ele natural de São Vicente, foi batizado na antiga matriz também. A diocese também conta com uma basílica menor, a de Santo Antônio, em frente à praia do Embaré. O título de basílica foi concedido pelo Papa Pio XII em novembro de 1952. Mais que isso, a grande afluência dos fiéis, o atendimento espiritual dado pelos frades capuchinhos, e a importância dessa igreja de Santo Antônio, um ponto também de evangelização, pregação, de missão. Então, por tudo isso, recebeu esse título de Basílica Menor. No Santuário São Judas Tadeu, o fiel é convidado a rezar por si e pelo mundo. As indicações com os nomes dos continentes é a total adesão ao pedido do Papa Francisco em uma prece sincera pela paz. Em Cubatão, o coração da fé do povo é a paróquia Nossa Senhora da Lapa. Os traços do presbitério contribuem para uma experiência singular, unida à centralidade da cruz, a arte de ver Deus.
Toda esta rica história diocesana será contada em um livro. Padre Renan Mascarenhas, autor da obra, está na expectativa pelo lançamento, previsto para o segundo semestre. O livro, de fato, ele, assim como todo o projeto do centenário, é fazer com que as pessoas se sintam diocese de Santos, é criar um sentido de pertença à Igreja de Santos, né? Fazer com que as pessoas conheçam. A gente só ama aquilo que realmente conhece. Devemos nos perguntar, daqui a 100 anos continuará a haver fé aqui? Depende muito também, então, de nós, daquilo que nós vamos realizar. Então, esse compromisso nós estamos buscando viver e o reino de Deus continue crescendo sempre mais no nosso meio. Voltamos agora a Brasília porque o mercado financeiro pressiona a Petrobras para o pagamento de dividendos que são parte do lucro repassado pelos acionistas da empresa. A retenção já causou uma queda nas ações da companhia em até 10%. Informações com a repórter Liana Nunes. O mercado sinaliza que a ausência do pagamento gera menor rentabilidade para a Petrobras. A proposta feita pela presidência da estatal é que sejam pagos 50% dos dividendos extraordinários para que a empresa possa reter os outros 50%. Porém, o Conselho Administrativo da empresa decidiu segurar todo o valor em um fundo de reserva que serve para remunerar acionistas ou cobrir qualquer prejuízo. O Conselho justificou que esse procedimento ajuda a analisar melhor o cenário econômico, levando em conta investimentos que podem ser feitos no país. Mesmo assim, a presidência da Petrobras alega que não haverá prejuízo em médio e curto prazo se apenas a metade do valor for entregue aos acionistas. Apesar da reação do mercado financeiro por causa dessa discussão, a proposta ainda não entrou em vigor. Só valerá se for aprovada em Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 25 de abril. Liana Nunes, de Brasília, para o Canção Nova Notícias. O reitor-mor dos salesianos, Dom Ángel Fernandes Artini, está em solo brasileiro. O cardeal esteve nesta quarta-feira na capital mato-grossense. Nossa equipe em Cuiabá acompanhou a visita e traz as informações. O motivo da visita do 10º sucessor de Dom Bosco a Cuiabá é o aniversário de 130 anos da Inspetoria Salesiana, responsável por evangelizar os estados de Mato Grosso do Sul e o Oeste Paulista. E ele está conosco, nós nos sentimos muito acolhidos, família, amados por aquele que é o animador principal, o primeiro da congregação salesiana. Então, estar entre nós o nosso reitor-mor é para nós uma alegria muito grande e nos sentirmos de família, filhos ao lado do seu pai. Antes de Cuiabá, o cardeal conheceu as comunidades indígenas de Sangradouro, Meruri e São Marcos, junto do novo bispo de Barra do Garças, Dom Paulo Renato. Dom Artini permanecerá na capital mato-grossense até sexta-feira. Esta é a oportunidade de conhecer toda a estrutura salesiana, a exemplo do Colégio São Gonçalo, potencializando o compromisso de evangelização da comunidade local. É com certeza fundamental para essa animação, para esse encontro de família, para a salesianidade, para a proximidade do centro da congregação, para nós salesianos, claro, também para a família salesiana, que se une ao redor do reitor-mor para celebrar a alegria, o otimismo, que são características da vida salesiana. Uma das ações na Canção Nova é promover a vida e a família. Primeiro lugar, onde se aprende a amar. E afirmamos a beleza da família, por isso devemos defendê-la. Proteger a vida e a família é um gesto evangelizador. Graças a você, sócio benfeitor, que é Família Canção Nova. Estamos com 43% na campanha desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Cunha é a capital nacional da cerâmica de alta temperatura e o maior produtor de pinhão de São Paulo.
Até 2017, o município possuía a maior frota de Fuscas do Brasil, ferramenta de trabalho de grande parte dos 12 mil moradores dos distritos rurais. O som da evangelização na roça. Este é o ronco do motor de um Itamar 1700, conservado. Região toda montanhosa e desafiadora, né? Então, certamente não é qualquer tipo de carro que vai chegar, né? E nós temos a graça de termos esse Fusca, que há alguns anos ele está servindo aqui, né? Como ajudando também como esse auxílio na evangelização. Há um ano, o padre Odair exerce seu ministério no distrito de Campos de Cunha, no interior de São Paulo. Sacerdote que acompanha os desafios da evangelização por essas colinas. O pessoal é muito receptivo aqui, né? Nós estamos aí numa paróquia, como eu disse, e um povo muito acolhedor. Então o povo fica naquela expectativa, né? É o padre, é o sacerdote, é o ministro ordenado que está chegando para trazer-nos Jesus, né? A Eucaristia, a palavra. Até esses dias me deparei com uma senhora que ela descia a montanha para estar na capela. E eu perguntava para ela, quanto tempo a senhora demora para chegar aqui na capela para a missa? Ela falou, padre, em torno de 1 hora caminhando. Quem pilota o possante é o senhor Homero. São 30 anos como ministro extraordinário e catequista e mais de uma década como motorista voluntário da igreja. A gente aprende com o evangelho que a gente se deve de fazer o bem, né? E é um dos bens que eu posso prestar para ajudar o meu padre aqui. A gente está em busca de João Leandro, que é o ministro da Eucaristia que atua na comunidade de Itaquaral, uma das mais distantes do município de Cunha. Vocação assumida há 30 anos. Chegou o padre, saiu o padre, mas nunca pediu afastamento e eu também nunca quis renunciar. Missão tratada com amor e seriedade, permanência acreditada à força do alto. Tímida, a esposa de João aparece na porta da sala. Selma é catequista e membro do coral da Capela da Santíssima Trindade. Um casal que não esmorece diante das condições do lugar onde vive. Todo dia eu peço para Deus, Senhor, mas a minha fé não deixa se acabar. Menos um momento tão difícil, da barreira tão difícil que eu passo, mas a minha fé, Senhor, não deixa acabar. Olha, na matéria de amanhã, o legado deixado por Padre Jonas Abib na comunidade católica de Vargem do Tanque. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.